os assuntos são enojantes. E por que os assuntos são enojantes? Na verdade, não são os assuntos que são enojantes. São os personagens que geram os assuntos que, por uma razão ou por outra, cada um por um motivo, são enojantes. Há hoje um assanhamento geral, muito precoce em relação às eleições de 22. Mas estão todos trêfegos, todos buliçosos. De um lado, com essa aparência quase que juvenil, repito, buliçosa, uma aparência de gente trêfega. De outro lado, há um assanhamento geral no sentido da palavra, no sentido próprio da palavra. A gente diz, o sujeito é assanhado, dando a impressão que ele é saliente, que ele tem um assanhamento do ponto de vista sexual. Quando a palavra assanhamento significa ira, cólera, ódio. Todos eles mostrando para quem quiser ver, e aí é que eu digo que uma eleição é uma coisa tão fácil de ser feita quando todo mundo presta atenção nos personagens que vão desempenhando os seus papéis até chegar o momento da eleição. Então, quando a gente percebe hoje o que a gente está vendo dos prováveis candidatos a candidatos, desde uma Tebet, senadora, cujo pai deve estar se virando no túmulo, que foi um homem honrado, Rames Tebet, que eu conheci pessoalmente, mas tem algum eixo torto na genética dela, ou ela se depravou por conta dela, que acaba esta Tebet entrando agora, mas ainda outros vão entrar, claro que muitos vão sair, mas há este assanhamento geral, que vai mostrando que as eleições de 2022 serão um prolongamento da triste história do Brasil. O Brasil, há mais ou menos, eu diria, desde 1990 para cá, teve um surto, uma endemia, uma epidemia de disfarçatez na grande parte dos políticos dominantes, e eu tiro a palavra políticos como sempre, e ponho politiqueiros, politicoides, que praticam a politicagem e a politiquice, para a gente não ser injusto com os verdadeiros políticos. Como eles se travestem, como eles se metamorfoseiam, não é? São metamorfoses ambulantes. É fácil a quem não tem essência, a quem não tem estrutura, a quem não tem estacas de caráter, de tempo, têmpera, de índole, fincadas no início da sua raiz, da sua existência. E isto pode vir de berço, pode vir de genética, pode vir do esforço de cada um. Essas pessoas, eles não têm isso, não tiveram isso. Mas eu quero voltar. Quero voltar a esses bambus, a essas varas verdes que tremem, a essas figuras malignas que fizeram a história da República. A história da República, já disse isso várias vezes, a história da República do Brasil é um nojo. Com gente, com personagens dignos que pontuaram aqui, ali e acolá. Mas por que começou a República? Porque no tempo do Império, o Brasil se ombreava com os principais países emergentes do mundo e estava na frente dos Estados Unidos em desenvolvimento. Por quê que derrubaram o Império? Eu não estou falando a favor da monarquia, eu estou falando a favor de um governante que existia naquele tempo, Dom Pedro II, com a sua filha, a princesa Isabel, contra os quais não se levantou jamais uma palavra de acusação contra eles, nada se lhes imputou de indigno. Ao contrário, a dignidade daquele homem se mostrou desde os primeiros momentos em que ele começou a governar, e começou com 14 anos de idade. Seu tutor era José Bonifácio de Andrade e Silva. Depois ele foi por ele, e até o momento em que deram o golpe e proclamaram a República. Golpe puro,
Por quê? Porque eles tinham enfrentado os coronéis, eles tinham enfrentado os milionários da época, os poderosos da época, e, antes de tudo, porque eles aboliram a escravidão. E isto foi um pecado que eles cometeram na visão dos calhordas da época, que, para variar, usaram os militares, puseram lá um boneco em cima do cavalo, Marechal Deodoro, e, em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a Grande República. De lá para cá, desespero. De lá para cá, golpes e tentativas de golpes. De lá para cá, o apodrecimento moral, intelectual de uma grande parte dos políticos, que são a herança daqueles que deram o golpe, que não se conformaram com a abolição da escravidão e com as medidas que estavam sendo tomadas. Vejam o desenvolvimento do Brasil no tempo do Barão de Mauá, como o Brasil estava se desenvolvendo. Vejam o nível que era. Agora, hoje, esses arautos do Apocalipse, que estão toda hora falando sem conhecer história, sem terem lido sequer um livro e que não sabem nada do que aconteceu, ficam falando que o Brasil está vivendo um momento terrível. O que eles sabem de Brasil? Até a década de 40, a coisa ainda foi mais ou menos equilibrada. De lá para cá, vejam o que foi a evolução ou a involução que nós tivemos. O país cresceu por si como uma criança que cresce naturalmente porque tem que crescer. Porque é grande demais para ser pequeno. É grande demais para encolher. Mas foi sempre pequeno demais para crescer quanto deveria crescer. E a história atual é a história dos mentirosos, dos farsantes, dos hipócritas, desses falsos salvadores da pátria. Numa história da República de mais de 100 anos, tudo se resume numa palavra. Desde o golpe de Marechal Deodoro da Fonseca até hoje, a culpa é no tal de Bolsonaro. Só por isso, mesmo o mais anti-bolsonarista, as pessoas que pensam, refletem, raciocinam, foram ler história, fizeram pesquisa, conhecem o Brasil, viveram, foram testemunhas ao longo do tempo. Não essa garotada que não viu nada e opina de ouvir de orelha o que alguns professores diziam nas escolas, nas faculdades, em termos de a mesma coisa politicamente correta. Veja, só por isso a gente tem que pensar o seguinte: por pior que seja o Bolsonaro, por pior que ele possa ser em todos os sentidos, culpem-no de 3 anos para cá. Porque de 3 anos para trás, você culpar uma pessoa que não existia, você está absolvendo, você está poupando, você está salvando os verdadeiros culpados que arrastaram o Brasil até aqui. Ninguém acaba com um país em 3 anos. Vamos parar para raciocinar, minha gente. Então, hoje, quando eu vejo Moro falando hoje o que vai desdizer amanhã e desdizendo hoje o que disse ontem, quando eu vejo Dória, que não tem vergonha na cara, que se gruda no primeiro espaço oportunista para dar a sua escalada, e depois chuta, abandona e esquece o que fez. E nós esquecemos juntos. Quando eu vejo esse presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um vaselina, um sujeito que não assume uma posição de coragem, que não dá um murro na mesa, não enfrenta os poderes que invadem o poder dele. Quando a gente vê essa Tebet, que não aceitaram, o partido dela não aceitou que ela fosse nem candidata a presidente do Senado, e agora estão colocando a de Itacuja para ser candidata à presidência da República. Sabe aquele jogo de vermes, quando os vermes estão, todos eles no cadáver putrefato, todos se mexendo, vorazes para comer tudo? É isso que a política de hoje me mostra. É isso que a gente está vendo. Então, o assunto é um, o assunto é outro, mas de repente,
quando eu começo a falar, eu não me seguro. Eu não me seguro, porque tudo que está sendo dito hoje, 98% do que a gente ouve as pessoas dizerem hoje, ou é hipocrisia, ou é mentira, ou é demagogia, falam o tempo todo em democracia e ninguém a defende quando o Supremo a esmaga. Ninguém tem peito de enfrentar esse Supremo Tribunal Federal. Ah, está defendendo o Bolsonaro. Estou. Sempre defendi quem foi vítima das injustiças. Não estou defendendo politicamente. Estou defendendo contra os que o atacam, não por razões reais. Porque quem ataca alguém que está há 3 anos no poder e pegou um país saído de uma podridão, e esses que fizeram a podridão tinham pego o país saído de outra podridão, que era chefiada pelo Tucanato. Então, o grande problema é, não queiram tapar o sol com a peneira, porque à custa de condenar este, que não é o culpado, por enquanto não vemos nenhuma acusação, pelo menos das bandalheiras que a gente soube no tempo da privatização das teles, não é? No governo do Tucanato, que a gente viu ao longo do governo do PT, e hoje vem o Lula apontando dedos, encontrando-se com Omar Aziz, querendo o Alckmin de vice dele. Há um descaramento que as pessoas fazem o povo de idiota. Os senhores saibam que esses que parecem loucos são safados. É isso que eu tenho que dizer para os meus netos e para os meus filhos. Então vamos ser coerentes. Tem que haver um momento em que quem falar tem que falar com todas as letras o que pensa, o que sente, ainda que fale de uma forma que não seja a melhor. Mas se falar a verdade, se falar o que sente e o que pensa, é a única maneira de você trazer para o seu lado, ou de você ir para o lado, daqueles que são verdadeiros. Por pior que seja o verdadeiro, ele tem ao lado dele uma vantagem. Ele não engana. Os outros enganam uns aos outros, todos sabem que estão sendo enganados, fingem que não estão, enganam também, e é um troca-troca promíscuo de interesses em que o Brasil e nós todos somos nada, não interessamos. Infelizmente, é isso. O Moro está mostrando 5 anos depois das minhas críticas aquilo que ele é. E o Dallagnol já se filiou hoje. Todos os tais assanhados, mas assanhados no bom sentido, eles não têm esse assanhamento, que é da cólera, da ira, do inconformismo. O Brasil tem hoje assanhados, no pior sentido, querendo comer o que resta do pasto deste país, que foi feito de pasto durante a história da República, mas que de 30, 40 anos para cá passou-se todo o limite.